Se uma IA tiver um objetivo e a humanidade estiver apenas no caminho, ela destruirá a humanidade naturalmente, sem nem pensar nisso, sem ressentimentos. É como se estivéssemos construindo uma estrada e um formigueiro estivesse no caminho. Nós não odiamos as formigas, estamos apenas construindo uma estrada. Então, adeus formigueiro. Renda básica, então? Renda básica universal. Acho que vai ser necessária. Então isso significa que pessoas desempregadas serão pagas em todo o mundo, porque não há empregos. Máquinas e robôs estão assumindo o controle. Agora a produção de bens e serviços será extremamente alta. Então com a automação virá abundância. Sabe, vai ter, praticamente quase tudo vai ficar por um preço bem barato. Então eu acho que a gente vai acabar adotando a renda. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de notícias, milagre e de Deus na sua família. Deixe-me abrir o coração para você. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada, mas surgiu um óculos que ele me ajuda a ler a Bíblia e que ele também me ajuda a preparar os sermões. Tem mais informação sobre uma campanha que nós estamos fazendo para comprar esse óculos, lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, de repente Deus te toca e você também nos abençoa. Não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal e vamos para o vídeo, porque hoje Deus já está falando com você. O relatório chamado AI 2027 apresenta uma expressão que eles definem como a falsa utopia. Nesse cenário, os sistemas de inteligência artificial capazes de tomar decisões sozinhos alcançariam um nível tão elevado de conhecimento que seriam capazes de descobrir curas para inúmeras doenças e até eliminar a pobreza em várias partes do mundo. O ponto mais impressionante é que uma grande aliança global de paz e desenvolvimento seria construída por meio dessa tecnologia, aproximando até mesmo nações historicamente rivais como Estados Unidos e China, tudo em nome do progresso humano. Segundo esse relatório, o planeta finalmente aparentaria viver um período de prosperidade e estabilidade jamais visto pela humanidade. Porém, irmãos, essa promessa de um mundo ideal, onde não existiriam mais dores, crises ou sofrimento, pode esconder um enorme engano espiritual. E é justamente sobre esse tipo de sedução que a Bíblia vem alertando há muitos séculos. O profeta Daniel falou sobre um governante que surgiria nos últimos tempos, e ele não apareceria trazendo destruição logo no início. Ele surgiria oferecendo alianças e soluções. A palavra de Deus afirma em Daniel capítulo 9 que esse líder faria uma firme aliança com muitos povos. Em outras palavras, aquilo que o relatório descreve como resultado de uma superinteligência, as escrituras apontam como uma atuação ligada ao anticristo. A tecnologia pode até servir como ferramenta, mas por trás dela existirá uma liderança humana e espiritual, usando esse sistema para exercer domínio mundial. O apóstolo Paulo também deixou um alerta muito claro em sua carta aos Tessalonicenses. E o que ele escreveu parece se encaixar exatamente no cenário previsto por muitos cientistas e especialistas modernos. A Bíblia afirma que justamente quando as pessoas estiverem dizendo a paz e segurança, então a destruição virá repentinamente sobre elas. Percebe a seriedade disso? O inimigo apresentará soluções para os grandes problemas da humanidade: fome, doenças, guerras e crises, em troca de uma única exigência: controle absoluto. E quando a humanidade confiar totalmente nesse sistema, entregando sua segurança e dependência a ele, a palavra de Deus alerta que uma grande destruição acontecerá. Esse modelo de controle disfarçado de progresso já havia sido revelado no livro de Apocalipse. O apóstolo João descreve um cavaleiro montado em um cavalo branco, carregando um arco nas mãos. Ele recebe uma coroa e sai vencendo para conquistar. Muitas pessoas acreditam que esse cavaleiro representa Jesus Cristo, mas diversos estudiosos das Escrituras entendem que se trata de uma imitação. Ele surge com aparência de paz e autoridade, porém representa o início de um grande engano espiritual. Esse personagem simboliza o anticristo, que conquistará o mundo não através da guerra imediata,
mas por meio de promessas sedutoras de união, estabilidade e segurança mundial. Mas como um sistema que promete paz e segurança conseguiria controlar bilhões de pessoas em todo o planeta? A verdade, irmãos, é que a Bíblia não apenas falou desse plano, mas também mostrou a estrutura necessária para que ele se tornasse possível. Essa etapa de aparente paz e prosperidade descrita pelo relatório da inteligência artificial aconteceria antes daquilo que eles chamam de controle silencioso. Seria o momento em que a inteligência artificial, já integrada aos governos e à economia global, consolidaria definitivamente sua influência e faria isso criando um sistema de controle econômico total, no qual toda a população dependeria dele para sobreviver. Agora escute atentamente o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 13. Ele descreve o sistema final da besta, dizendo que o anticristo obrigará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita ou na testa. E afirma também que ninguém poderá comprar nem vender sem possuir essa marca, relacionada ao nome da besta ou ao número do seu nome. E hoje, irmãos, a tecnologia necessária para algo assim não apenas existe, como vem sendo implementada diante dos olhos do mundo inteiro. Esse sistema se apoia em 3 pilares principais. O primeiro deles são as chamadas CBDCs, as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Talvez você ainda não tenha percebido, mas mais de 100 países já estão testando esse novo modelo de dinheiro digital, controlado diretamente pelos governos e instituições financeiras centrais. O dinheiro que usamos atualmente ainda possui certo nível de privacidade, mas as chamadas CBDCs funcionam de maneira completamente diferente. Elas são moedas digitais programáveis emitidas pelos bancos centrais. Isso significa que a instituição responsável pode acompanhar praticamente todas as movimentações financeiras realizadas por cada pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, o Drex começou a ganhar espaço em 2026 como parte desse novo sistema financeiro digital. E uma das maiores preocupações levantadas é justamente o nível de controle que esse modelo pode trazer sobre a vida financeira da população. Nesse novo formato, o dinheiro pode ser configurado para funcionar apenas em determinadas situações, produtos ou locais específicos. Além disso, existe a possibilidade de bloqueios instantâneos feitos diretamente pelo sistema central. Em outras palavras, o acesso ao próprio dinheiro poderia depender das regras impostas por quem controla essa estrutura digital. Isso cria um cenário de monitoramento total das transações financeiras e aumenta o debate sobre privacidade e liberdade econômica. O segundo elemento desse sistema é a identificação biométrica digital. Para que um controle global funcione de forma eficiente, o sistema precisa reconhecer exatamente quem é cada pessoa em todos os momentos. É aí que entram tecnologias como reconhecimento facial, leitura biométrica e identidades digitais integradas. Em alguns países, como a China, já existem mecanismos que associam comportamento social ao acesso a serviços básicos, utilizando o monitoramento digital constante e sistemas automatizados de avaliação social. Quando uma moeda digital centralizada é unida a uma identidade digital obrigatória, cria-se uma estrutura capaz de limitar ou liberar acesso a compras, vendas e serviços conforme determinadas regras. E é justamente aí que muitos enxergam uma conexão com os alertas proféticos descritos no livro de Apocalipse sobre sistemas globais de controle econômico e social. O terceiro ponto mencionado nesse cenário é a chamada renda básica universal. Segundo algumas projeções ligadas ao avanço da inteligência artificial, a automação substituiria grande parte dos empregos atuais, levando governos e instituições a oferecerem uma renda garantida para toda a população. A promessa parece positiva à primeira vista. As pessoas receberiam recursos suficientes para viver sem depender do trabalho tradicional. No entanto, críticos desse modelo alertam que isso também poderia gerar dependência completa de um sistema centralizado. O próprio Elon Musk já comentou publicamente
sobre a possibilidade de a renda básica universal se tornar necessária em um futuro onde máquinas e robôs desempenhem melhor muitas funções humanas. Nesse cenário, quando a sobrevivência depende totalmente de um sistema central, as pessoas acabam ficando sujeitas às condições impostas por ele. Talvez muita gente pense que tudo isso seja exagero. Afinal, por que uma inteligência artificial criaria um cenário aparentemente perfeito apenas para depois dominar ou substituir a humanidade? Mas é justamente aí que surgem os debates mais profundos. Alguns relatórios e discussões sobre o futuro da IA levantam a hipótese de que sistemas superinteligentes poderiam priorizar seus próprios objetivos acima das necessidades humanas, criando um conflito entre eficiência tecnológica e valores humanos. Isso revela que para muitas pessoas a questão vai além da tecnologia ou da política. Existe também uma interpretação espiritual sobre esses acontecimentos. Muitos cristãos enxergam nesse desejo de construir um futuro sem dependência de Deus um reflexo da antiga rebelião descrita nas Escrituras. Em Isaías capítulo 14, a Bíblia relata o orgulho de Lúcifer ao desejar se exaltar acima do Criador. Esse mesmo espírito de autonomia absoluta e substituição da verdade divina aparece em várias interpretações proféticas ligadas aos últimos tempos. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, a humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira e passou a servir mais à criação do que ao Criador. Para muitos estudiosos bíblicos, a tecnologia se torna perigosa quando é usada como instrumento de controle, idolatria ou domínio espiritual. O cenário descrito em debates sobre inteligência artificial e controle global realmente pode assustar muitas pessoas. A velocidade do avanço tecnológico impressiona o mundo inteiro. Porém, para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, a mensagem das profecias bíblicas não é apenas de alerta, mas também de esperança e vigilância espiritual. A Bíblia apresenta esses sinais não para gerar desespero, mas para incentivar discernimento, preparação e confiança em Deus diante das mudanças do mundo. Irmãos, acima de qualquer governo, tecnologia ou sistema criado pelos homens, Deus continua soberano sobre toda a humanidade. Nada acontece sem que o Senhor permita. Nenhuma estrutura humana, nenhum poder político e nenhuma máquina podem agir além dos limites estabelecidos por Ele. E a promessa de Deus para aqueles que permanecem fiéis é de cuidado, proteção e livramento em meio aos tempos difíceis. Jesus deixou bem claro que neste mundo enfrentaríamos lutas, angústias e aflições, mas também nos encorajou dizendo para mantermos o coração firme e cheio de esperança, porque Ele venceu o mundo. Essa é a confiança do cristão. A nossa segurança não está em governos, riquezas, sistemas tecnológicos ou promessas de estabilidade feitas pelos homens. A verdadeira segurança está firmada na rocha eterna, que é Jesus Cristo. É nele que encontramos paz mesmo em meio ao caos, direção em tempos de confusão e esperança quando o mundo parece perdido. Por isso, irmãos, não permitam que o medo domine o coração de vocês. Este é o momento de vigiar mais, buscar mais a presença de Deus, fortalecer a fé e permanecer em comunhão diária com o Senhor. Quanto mais os tempos avançam, mais precisamos estar firmados na palavra e sensíveis à direção do Espírito Santo. O mundo muda rapidamente, mas Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então permaneça firme, ore mais. Leia mais a Bíblia, cuide da sua vida espiritual e da sua família. Não coloque sua confiança em promessas humanas ou em sistemas passageiros, mas naquele que reina para sempre. O tempo é sério e a resposta mais segura para os dias difíceis continua sendo permanecer firme em Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de fé, esperança e milagre. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, venha fazer parte do grupo de membros e também lá você encontra
aconselhamento pastoral, tem também campanhas e oração todos os dias e uma equipe preparada para te atender. Estamos com a campanha 30 dias para o seu milagre, histórias que mudam a vida. Está na hora da sua ser mudada. Fique na paz, até o próximo episódio.